Fala família Rabone, a família mais chata com carro do Brasil. Vamos junto hoje com mais um vídeo do padrão Rabone, né, meu filho? Aquele padrão para quem é chato, nojento e insuportável com carro, no melhor de todos os sentidos. Hoje você vai aprender a polir qualquer carro na sua vida, seja ele qual for. Mas antes, vamos a algumas informações relevantes. A primeira coisa, para que serve um polimento? O polimento serve para corrigir imperfeições na pintura que deixa o carro sem brilho, desvalorizado, feio. Corrigindo isso, você tem um ganho de brilho, de reflexo e automaticamente de beleza, de valorização, de chatice com o carro. Segunda coisa, o alimento ele desgasta o verniz do carro? Sim, ele desgasta. Mas, se feito da forma correta, que é a forma que vocês vão aprender aqui agora, ele pode ser feito com tranquilidade, porque ele cria um desgaste muito baixo. Vamos falar em números, o que significa isso? O verniz de um carro tem aproximadamente 60 micra, unidade de medida que mede o tamanho desse verniz. Olha quem quer participar do vídeo, gente. Caiu e vem rolando pra cá. Então, o verniz ele tem aproximadamente 60 micra, tá? Que é a unidade de medida. O polimento feito da forma correta vai gastar mais ou menos 5, 8 micra desse verniz aproximadamente. Então, de 60, você vai cair para 55, 52, é mais ou menos o que tem de desgaste. Se ele não for feito da forma correta, você vai ter um desgaste muito mais alto ou um desgaste muito baixo, o que não vai ser o suficiente para corrigir esses danos na pintura do carro. E a terceira coisa, muita gente acha que o segredo do polimento está no produto, na máquina ou na boina que você está usando. Essa combinação é que faz o polimento ser bom ou ruim. Tá. Isso é uma verdade em partes, porque existem 8 pontos de equilíbrio no polimento. Existem os pontos materiais, que são esses que eu acabei de falar, que é máquina, composto e boina, e existem os pontos técnicos, que é a pressão que a gente coloca na máquina, a velocidade dos movimentos, a rotação dessa máquina, se ela está numa rotação alta ou baixa, o tamanho da área de trabalho, o tempo de trabalho, tudo isso vai interferir na hora do polimento. E o polimento, quando você faz esse equilíbrio do jeito certo, você consegue o melhor resultado com o menor desgaste possível, preservando a vida útil daquela pintura. Um ponto importante de se lembrar é que é muito comum você ver o cara pegando um processo padronizado e usando nos carros. E isso não funciona. Isso porque os carros hoje eles têm vários tipos de verniz diferentes. Você pega, por exemplo, carros como Honda, como Toyota, como Hyundai, Fiat, são carros que têm um verniz mais macio, ou seja, um verniz mais sensível. Ele sofre danos com mais facilidade, mas ele também, na hora de polir, ele é corrigido com menos agressividade. Então, qualquer coisinha ele já está corrigindo. E se usar agressividade demais, além de corrigir, ele vai gerar vários tipos de danos por conta dessa sensibilidade. Ele corrige o que tinha que corrigir, mas ele gera outros danos por conta dessa sensibilidade dele. Danos até como queimar a pintura do carro, ali, tirar a tinta, passar o verniz, passar a tinta ali e acabar criando um dano irreversível. Já em carros com verniz duro, como por exemplo BMW, Mercedes, Audi, Porsche, esses carros eles precisam de mais agressividade no polimento. São vernizes mais resistentes. Então, na hora do dia a dia ali, esse carro ele vai sofrer danos com mais dificuldade. E na hora de corrigir, você vai ter mais dificuldade. Você precisa de mais agressividade. E é esses 8 pontos de equilíbrio que vai fazer você encontrar a agressividade certa em cada tipo de pintura. Fechou? Vamos correr ali dentro agora e vamos ver os moleques fazendo esse polimento na prática, para vocês entenderem como que eles estão fazendo isso aqui num carro, um Corolla, com verniz macio e um carro bem riscado. Lembrando, não é o nível de dano que vai definir a agressividade do polimento, e sim principalmente o tipo de verniz. Cheguei para vocês. Bom, então vamos lá. Corolla, verniz macio. A gente está usando uma rota orbital de giro livre, inclusive, gente. Essa rota orbital é hoje, sem sombra de dúvida, o melhor custo-benefício do mercado. É uma máquina muito potente, é uma máquina que entrega muito resultado e com um custo, né, de compra, o custo de aquisição muito baixo. Isso é muito bom, velho. E observa só que a gente está usando aqui uma boina de microfibra.
numa área específica e olha como que a gente consegue ter um resultado legal. A gente não está colocando pressão demais, não está agredindo muito o verniz e a gente está conseguindo ter um resultado muito legal. E lembrando de um outro ponto muito importante na hora do polimento, é justamente essa questão do uso da iluminação. Gente, olha só como que o tempo inteiro a gente está polindo e olhando nas lâmpadas. As lâmpadas é que dá a direção para a gente, se a gente deve corrigir um pouco mais, se a gente deve trabalhar um pouco menos. E agora, etapazinha de conferência. Lembrando, galera, não é o nível de risco que vai definir a agressividade do polimento, mas principalmente o tipo de verniz. Fizemos essa primeira passada da microfibra, é importante trabalhar com uma microfibra limpa e seca, sempre. E olha como que primariamente ali a gente já tem um resultado legal. Olha na iluminação, dentro da lâmpada, olha a diferença do antes e olha como é que estava o depois, né? Olha isso aí, ó. O antes do lado esquerdo e o depois do lado direito. A diferença é muito grande. Basicamente isso acontece porque a gente aumentou o nível de brilho e reflexo, removendo, claro, esses danos como esse cocô de passarinho, uma manchinha ou outra, esses riscos circulares que deixam o carro sem brilho, sem reflexo, enfim. Quando a gente faz essa correção e elimina tudo isso, a gente tem um ganho de brilho e reflexo absurdo. Mas é importante lembrar, se a gente usar esse mesmo processo em outro carro, o resultado provavelmente não vai ser o mesmo, porque se o verniz é diferente, o processo também tem que ser diferente. Essa combinação das agressividades tem que ser diferente para a gente chegar no melhor resultado. Ó, aqui, por exemplo, a gente tem mais outros carros de diferente tipo de verniz. Pode vir, bebê. Ficou sem graça. Ficou sem graça, bebê. Ah, dá um abraço no pai aqui, dá. Ai, que cara gay. Esse moleque aqui não perdoa, a quinta série reina. Ó, vamos lá. Aqui a gente tem um carro, uma Land Rover, que é um verniz médio. Pra mim, um dos vernizes mais gostosos de trabalhar, velho. Um verniz muito legal. Esse carro tem full PPF, então é um carro que hoje nem teria o que polir mais, até porque o PPF, você vê, não deixa risco no carro, nem nada. Tá, então aqui a gente tem uma Range Rover, é um verniz médio, enquanto o Corolla macio, aqui a gente tem um verniz médio, e aqui a gente tem a Toro, que é um verniz macio, só que tem as variações, né? Ele não é macio igual o Corolla, mas também não é duro ou médio igual a Range Rover. Tá bem próximo da Range Rover ali. Mas aqui a gente já tem um verniz médio. Aquele processo que a gente usou no Corolla, ele não vai funcionar aqui, provavelmente, se a gente precisar fazer um polimento. Talvez até funcione, a mesma máquina, a mesma boina, o mesmo composto. Mas a gente vai ter que alterar ou na pressão, ou na velocidade dos movimentos, na rotação, na área de trabalho, no tempo de trabalho. Ou você pode trabalhar com esses mesmos pontos e mudar só o composto, ou só a boina, ou só a máquina, ou mudar tudo, enfim. Então você entende que no polimento não existe um setup que vai dar certo na Toro. Aqui a gente pode fazer vários setups que vai dar certo e vai funcionar. O que é o setup? É a configuração desses pontos de equilíbrio que vai funcionar. Então aqui eu posso fazer com a boina de lã que vai dar certo, depois uma boina de espuma que vai dar certo, depois a boina de lustro que vai dar certo, só que eu tenho que compensar essa agressividade que eu estou tirando ou colocando em outros pontos de equilíbrio, ok? E aí, na hora de finalizar, como é que a gente pode finalizar esse polimento? Bom, fez um polimento, tem que aplicar uma proteção para proteger aquele verniz e deixar ele o mais novo possível pelo maior tempo possível. Aí a gente tem opções de ceras, a gente tem opção de vitrificadores e a gente tem opção de PPF, que na maioria das vezes, quando se vai aplicar um PPF, não precisa polir o carro, mas não deixa de ser uma proteção. Aí o que a gente tem que fazer? A vitrificação e o PPF são proteções mais técnicas para se aplicar, onde um erro pode ser irreversível. Já o caso das ceras, dos selantes, é um pouco mais tranquilo. O problema é só que algumas ceras e selantes são chatos de aplicar no trabalho, ou não dá um resultado tão legal, não tem uma entrega muito boa. Então, uma sugestão para quem não manja muito, tá aqui, ó. A cerâmica, que é uma cera da Detalhe, é uma cera que ela vai conseguir te entregar um ótimo nível de acabamento e uma facilidade de aplicação muito alta. Excelente para quem está começando, quem não tem muita experiência, ou para aqueles clientes que não querem fazer a vitrificação ou PPF. Muito simples de aplicar e uma sugestão bem legal para vocês aí. Esses produtos aqui você encontra na Polibox com cupom de desconto chato com carro. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiu, meu padrinho, já se inscreve no canal, sapeca o dedo no like,
Ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que acontece no canal Rabone. E claro, no mundo dos chaves com carro. Eu tô esperando no Instagram que é dica em tempo real. São os bastidores do canal. Tamo junto. E fui.